Olá, boa sexta-feira a todos. Mais uma sexta-feira com Douglas Omite, falando aqui de cartomancia, principalmente de Lenormand, mas também falando um pouquinho de tarô, um pouquinho desse nosso universo cartomântico, né? Hoje eu queria falar para vocês um assunto, quem pode ler o tarô, o Lenormand, quem pode atuar com cartomancia, tá? Eu acabo vendo muitas lives, muitos vídeos no YouTube, no Facebook, eu acabo observando e vejo que ainda existe uma mistificação muito grande. Daí eu me sinto na obrigação de falar a verdade, como as coisas realmente funcionam, tá? Muita gente pode dizer, é a tua verdade. Claro, é o meu ponto de vista, com uma experiência aí de quase 30 anos estudando cartomancia, ou mais até. Eu comecei a estudar cartomancia em 83. Me profissionalizei em 2002, 2003. Então eu já tenho bastante tempo de estrada, bastante experiência, já fiz curso com muita gente. Então eu posso falar um pouquinho desse assunto, né, da vivência que eu tive e da convivência com pessoas muito boas no assunto, como Ney Naif, Vera Cristina, Giancarlo Schmidt, né, eu conheço também o Marcelo Bueno e pessoas muito boas. Conheço a Carla Souza, a Tânia Durão, então eu conheço pessoas que entendem muito do assunto e que tenho conversado e debatido com essas pessoas muitos assuntos relativos à cartomancia. Então essa experiência que eu quero passar para vocês. Tá? Eu quero dividir com vocês, não quero guardar isso para mim, eu quero ao contrário, multiplicar esse conhecimento, tá? Então, gente, a cartomancia, quem que pode ler o baralho cigano, o Lenormand? Na verdade, gente, assim, o Lenormand e o baralho cigano é a mesma coisa. São escolas que vêm de forma diferente, tá? O baralho ele é conhecido no mundo inteiro como Petit Lenormand. No Brasil ele é chamado de baralho cigano, mas é o mesmo baralho, são os mesmos símbolos. A diferença é que tem alguns baralhos produzidos no Brasil que mostram na carta 2, que é a carta do trevo, obstáculos, em vez do trevo, que é o original do Petit Lenormand. Tá? Mas isso são escolas de cartomancia que eu já comentei em outros vídeos, não é o assunto de hoje. Qualquer pessoa pode ler um Petit Lenormand, qualquer pessoa pode ler um tarô. Tá? Você não precisa ter evidência, ter mediunidade, estar vinculado a uma religião. Tá? Isso não tem a ver com a leitura de cartas. A leitura de cartas ela vai mostrar uma realidade da vida da pessoa. Ela não está vinculada à religiosidade. A religiosidade é algo minha, pessoal. Eu tenho a minha forma de religiosidade, você tem a sua, o outro que está vendo também vai ter a sua forma, que não tem a ver com a cartomancia. A cartomancia em si, ela fala da vida como um todo, ela vai falar da vida material, vida financeira, trabalho, vai falar das questões de imprevistos que a gente não está vendo, vai falar do plano mental de cada um, do plano sentimental de cada um e da vida espiritual, mas não sobre o enfoque religioso. O enfoque religioso é pessoal do cartomante, da pessoa que está abrindo as cartas. Se você mistura as duas coisas, você está cometendo um erro, porque a cartomancia, tradicionalmente, ela não tem um enfoque religioso. Eu sou contra você misturar as duas coisas. Tem pessoas que eu vejo falando em lives que quem pode ler os baralhos são só pessoas com mediunidade. Não tem um enfoque mediúnico. Você tem um estudo. Se fosse mediunidade, você não teria, eu não daria cursos de cartomancia. Tá? Você vai para um centro, desenvolve a mediunidade e abre o baralho. Daí você não precisa estudar. E a gente estuda muito, são muitos livros. Eu tenho essas caixas atrás de mim aqui. Eu estava de mudança, então ficou nas caixas assim livros e livros de cartomancia, livros antigos, livros novos, recentes, tá? Então é necessário muito estudo. Quanto mais você estudar, conhecer a história do oráculo que você está trabalhando, conhecer como ele se manifestou historicamente e como ele pode e esses símbolos o que simbolizam, a tradição que você está seguindo dentro daquele baralho, mais vai melhorar a tua leitura. O estudo é que vai te fazer um bom cartomante, não a vidência e a mediunidade. A não ser que você tenha aquela vidência e mediunidade de conversar com o teu guia. O guia está aqui na tua frente, eles estão me ouvindo, você ouve o guia. Aí é outra coisa, você não precisa do baralho daí, você não precisa nem de leitura. Você vai lá e abre o baralho. Senão você realmente precisa estudar, precisa se preparar. Tá? Eu vejo muita gente confundindo pensamentos e desvaneios com intuição. Não é por aí, gente, tá? A gente precisa estudar e se preparar. Existe uma corrente simbólica, existe um caminho simbólico que o baralho vai indicar. Se você sair desse caminho simbólico, você está errando. Então, qualquer um pode ler. Quando você está dentro de uma religião, se você está numa religião, por exemplo, afrodescendente, e nessa religião é usado o baralho para forma de oráculo, ótimo, não estou dizendo que não se faz isso. Você dentro dessa religião, você pode ir lá e fazer, atuar, mas você está dentro daquela religião, dentro daquele templo religioso, dentro daquele culto, aquele momento de culto, você vai fazer aquele processo.
Tranquilo, perfeito, lindo, funciona, é muito bonito, mas você está dentro de um aspecto religioso. Se você sai, você trabalha profissionalmente como cartomante, você não está mais dentro de um aspecto religioso. Você vai atender o crente, o evangélico. Eu tenho clientes que são evangélicos, eu tenho clientes que são católicos, eu tenho clientes que são bandistas, eu tenho clientes que são kardecistas, eu tenho clientes de todas as vertentes religiosas. E olha, eu vou dizer para vocês, os umbandistas são os mais difíceis de atender. Tem a cabeça mais fechada muitas vezes. Tá? Não é o evangélico necessariamente. Porque o evangélico que chega a ponto de ir num cartomante é porque ele tem uma mente mais aberta. Então, assim, a gente precisa dar uma reciclada nesses conceitos, gente. Entender realmente que a cartomancia é uma coisa, a religiosidade é outra, tá? Hoje a gente sabe muito bem disso. Se a gente for falar de, mas o baralho ele veio dos ciganos. Não, não veio. Ele veio de um alemão na Alemanha, ele tem muitos símbolos cristãos. Então, assim, se a gente for falar de religiosidade com os baralhos, com os Lenormands, ele está muito mais vinculado ao cristianismo. Seria muito mais lógico um católico ler um evangelho do que a gente, que tem uma visão esotérica. Tá? Isso serve para o tarô também. Tá? Não que não tenha elementos pagãos, né, dentro tanto do tarô como do Lenormand. Existem esses elementos. Mas se você olhar em termos de quantidade de elementos ali dentro, você vai ver muito mais cristianismo. Tá? Então é só para você pesquisar a origem dele que você vai entender esse processo. Mesmo porque na Alemanha, na época que ele foi editado, existia uma lei que toda publicação precisava ter uma referência ao cristianismo. Tá? Então isso é muito, muito forte dentro desses oráculos do tarô e do Lenormand. Então se você é bruxo, você participa de um coven, ótimo, lindo, maravilhoso, é uma religião muito bonita. Tanto a Umbanda quanto as descendentes, as religiões afro-brasileiras, né, que eu acho muito bonitas, e as religiões ligadas às antigas tradições europeias, o paganismo, também acho muito bonitas. São religiões fantásticas. Mas você tem uma função dentro do aspecto religioso. Quando você vai para a cartomancia, você está exercendo outra função, uma função social, uma função de trabalho. Por isso que a gente cobra. Eu não tive dom de cartomancia. Não, eu estudei muitos anos. Tá? É isso que me fez ser um bom cartomante. Estudo, estudo, estudo. Claro que a cartomancia ela tem um quê de poesia. Não é uma coisa lógica. Não é que nem você estudar matemática. Ela tem um quê de poesia. Você tem que ter uma sensibilidade. E que nem o psicólogo. O psicólogo tem que ter uma sensibilidade para tocar a alma do cliente. Não é verdade? A cartomancia é mais ou menos isso. Ela não é uma ciência exata. Por mais que você estude, ela tem uma direção simbólica. Mas você tem que desenvolver uma sensibilidade para tocar a alma da pessoa que está com você, naquele momento da leitura. Tá? Então isso ela desenvolve, mas isso não é necessariamente mediunidade, não está relacionado necessariamente a uma religião, a um culto. Eu vejo muita pessoa no Insta, no Facebook, batendo no peito que eu sou bruxo, eu sou um bandista de tantos anos, meu guia é não sei o quê. Gente, isso não tem a ver com cartomancia, isso é dentro de uma religião. Tá? Vamos parar de confundir essas coisas. Tá? E só para terminar, outra coisa que eu acho muito... Bom, vou falar rapidinho. Eu acho incrível como antigamente, a minha geração pelo menos, eu pelo menos adorava encontrar um cartomante mais antigo que eu e ouvir a experiência de vida deles. Ouvir aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles passaram. Quantas vezes eu não fui jantar com o Ney em São Paulo, com o Ney Naif, né? Estava eu, a Vera, o Ney, e eu conversava com eles ali, bebendo aquela experiência de vidas da Vera, do Ney, sabe? O Ney tem uma experiência incrível com cartomancia, e quantas vezes eu não estava com ele no jantar e estava bebendo essa experiência de vida dele, né? Aproveitando isso. Hoje eu vejo ao contrário, eu vejo os jovens cartomantes, a maior parte deles, negam a gente que é mais velho. Ah não, Douglas lá, aqui em Curitiba, assim, o pessoal, né, me nega, assim, o Douglas, não, eu leio diferente que ele é antigo. Sabe? Então eu vejo um desrespeito aos mais velhos. Gente, essa geração mais nova de cartomantes só existe porque nós mais velhos começamos e difundimos a cartomancia. Eu dou aula de cartomancia desde 2007. Eu tenho mais ou menos 13 anos como professor de cartomancia. Tá? Quantos alunos que eu tive, eu já perdi as contas. Claro. Imagina o Ney, que desde a década de 80, se não me engano, que ele dá aula. A Vera também, quantos anos? Sabe? Então, se a cartomancia está onde está hoje, é graças a nós, os mais antigos. Sabe? Então, seria legal um pouquinho de respeito com esse povo mais antigo. Eu tenho um respeito enorme por esses nomes que eu falei para vocês. A própria Carla Souza também tem um respeito enorme pelo trabalho dela, pelo que ela conseguiu, que ela lutou para conseguir para chegar onde está. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse respeito também, tá, gente? Então, qualquer um pode ler um oráculo. Tá? Isso não diz respeito aos búzios. Nós estamos falando de tarô e Lenormand. Búzios é outra história. Tá bom? Boa semana a todos.
Me sigam nas redes sociais, Douglas Nomite no Instagram, Facebook e YouTube. Beijos.